Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Já estamos na lição 15, na unidade 3, e o título de nossa lição é Uma Igreja que Crê e Anuncia. O nosso texto básico será em Atos 5, de 12 a 33. Vamos fazer uma oração para dar início? Senhor, estamos aqui para adorar o teu santo nome, exaltar o Senhor que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Pedimos que por tuas misericórdias o Senhor continue a falar aos nossos corações através da tua palavra, porque é o que desejamos que o Senhor faça em nós. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Leamos então Atos 5, de 12 até o 33. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre algum deles enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo, relatem a todo o povo a mensagem da vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos lá na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não o encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas lá, diante das portas, mas quando abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados, ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de nossos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Essa leitura está na linguagem de hoje, na linguagem de NVI, Nova Versão Internacional. Eu queria então conversar com você, meu irmão, minha irmã. Quais são os impedimentos que se levantam hoje para a gente anunciar o Evangelho de Cristo? Será que são os templos fechados? Porque nós temos que evitar, a disseminação do coronavírus? Isso impede a gente de anunciar a Cristo? Ou isso pode nos impedir de anunciar a Cristo?
Será que esses pastores e pastoras, cantores evangélicos, né, cantores gospel, que dão mau testemunho, eles nos impedem de espalhar a nova do evangelho, né, vendendo seus feijões maravilhosos, sua música maravilhosa? Esses têm nos impedido de pregar o evangelho? Será que notícias, né, de pastores que agrediram, mataram ou fizeram alguma maldade, isso nos impede, como igreja, de pregar o evangelho? Pensa aí comigo. Os apóstolos de Jesus, eles foram dedicados anunciadores do evangelho do reino. Conscientes do amor que os alcançou, eles não mediam esforços para cumprir a missão que eles receberam de testemunhar a Jesus. Mesmo que a vida deles estivesse em risco, eles não tinham medo, eles iam e pregavam o evangelho da graça que os alcançou. Como fundamento bíblico, nós vemos no texto que nós lemos que ele faz parte do livro de Atos, né? Que é um livro que relata a história da igreja primitiva, como agiam, né, os primeiros membros daquela igreja primitiva. E exatamente nesse texto que nós lemos, a gente vê que não estava todo mundo muito feliz ali com a mensagem que estava sendo pregada pelos discípulas, apóstolos de Jesus. O povo estava meio revoltado. E esse povo estava disposto a fazer qualquer tipo de maldade para poder impedir que o evangelho de salvação fosse pregado. Para vocês terem uma ideia, né, no versículo 17, o sumo sacerdote, eles estavam com inveja dos apóstolos que estavam pregando. Ou seja, eles estão mais famosos do que nós? Não, isso não pode acontecer. E no texto, essa palavra inveja, né, lá no grego, ela quer dizer zelos, que significa um calor ou um ardor que move alguém a amar ou a odiar. Nesse caso, né, um sentimento ruim que vinha no fundo do coração daqueles sumos sacerdotes ali. E, infelizmente, ao invés de ficarem alegres, né, com as bênçãos, com os milagres que estavam sendo operados no meio do povo, a liderança do povo de Israel foi oposição violenta aos apóstolos. No versículo 33, a gente percebe que eles se enfureceram. E esse verbo tem uma conotação muito forte de aprio. Era como se fosse algo assim, eu quero matar, serrar no meio. Ou seja, eu quero dividir isso aqui para que esses que estão pregando esse evangelho de Jesus sejam colocados de um lado e nós estejamos do outro. Mais visível de preferência. E o pior disso é que esses opositores eram os principais da expansão do evangelho de Jerusalém, que viviam na nobreza de Jerusalém, né? Esses opositores ao povo cristão. Eram os nobres. Ou seja, essas pessoas que estavam vivendo uma vida confortável, estavam satisfeitas com aquela situação, né, da Palestina que eles estavam vivendo, pela dominação dos romanos ali. Eles eram da elite, né, da nobreza da sociedade. Eles tinham alguns privilégios, vamos dizer assim, dentro daquela sociedade ali. O sumo sacerdote era a pessoa mais importante no mundo político e religioso ali dos israelitas. Contudo, ele foi corrompido, né, e se adequou diante daquele império romano que estava posto. Era ele que presidia o sinédrio, né, como se fosse um julgamento, né, um local de julgamento, que era o órgão máximo administrativo, jurídico e religioso da nação de Israel naquele momento. O sinédrio, ele era constituído por 71 homens, onde estavam representados por 3 grupos mais poderosos da época do povo judeu. Os sacerdotes, que na sua maioria era do grupo dos saduceus, né, aqueles que tinham grande influência política no meio do povo. Tinham também os anciãos, que geralmente eram os fariseus, que zelavam pelas regras, as leis, né, do povo. E também os mestres e doutores da lei. O sinédrio, ele tinha grandes poderes para governar Israel, salvo em algumas situações que eles tinham que pedir a autorização do Império Romano, como no caso de Jesus, né? Eles tiveram que pedir para poder levá-lo à crucificação.
A Bíblia conta que aquelas pessoas foram presas e jogadas numa prisão. E naquele momento era um lugar de humilhação, né? Naquele momento não, hoje em dia também a prisão é um lugar de humilhação. Mas para aqueles homens que estavam fazendo o bem, não dá para entender, né? Colocá-los numa cadeia. Mas foi isso que aconteceu. Eles foram colocados ali porque o sumo sacerdote achava que dali eles não iam sair, de jeito nenhum. O problema é que o sumo sacerdote desconhecia o poder maravilhoso de Deus. Por quê? Porque Deus envia um anjo para abrir as portas daquela prisão e diz para os apóstolos saírem e irem para o templo anunciar a salvação. Que povo corajoso esse, né? Saíram de lá, aí não ficaram com medo de serem presos novamente, não. Ao contrário, saíram de lá e foram pregar a salvação, a palavra do Senhor. Quando eles foram trazidos de volta para o Sinédrio, prestando conta, né, do que tinha acontecido, eles foram lembrados pelo sumo sacerdote que eles tinham sido proibidos de pregar o evangelho. Então Pedro tomou todo o poder do Espírito Santo que estava dentro dele, né, e declarou que é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E mais uma vez, Pedro mostra que ele pregava era a Deus, em quem ele tinha fé. Trazendo isso para os dias de hoje, como palavra que ilumina a nossa vida, um dos maiores privilégios da vida é ser alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Disso ninguém tem dúvida. Quando você é alcançado por este amor, você se torna testemunha do Evangelho de Cristo. E quem vivencia essa experiência conhece o seu amor e sabe tudo que Jesus é capaz de fazer. Por isso, quem experimenta sabe que não deve deixar de falar daquilo que tem visto, ouvido e vivido, dos milagres que têm sido feitos na sua vida, das recuperações que Deus tem feito na sua vida, aquilo que você tem ouvido, né? E vivido também. Você não pode deixar de falar. O Senhor Jesus, ele nos escolheu para sermos as suas testemunhas. Olha que privilégio. E ser testemunha é justamente ser alguém que declara ter visto algo, ou ter ouvido algo, ou conhecido uma grande verdade, né? Conheço essa verdade. Então eu posso testemunhar dessa verdade porque eu conheço, eu provei dessa verdade. E Jesus, ele continua chamando as pessoas para o arrependimento, a fim delas alcançarem a nova vida que só ele pode oferecer. E, consequentemente, quem aceita Jesus ganha também a vida eterna, como nós, né, que ganhamos a vida eterna. Mas Jesus fala, né, lá em Romanos, Paulo, citando a carta aos Romanos, ele fala, mas como que as pessoas vão conhecer a esse amor salvífico se não tem quem pregue? Nós é que somos essas testemunhas, né? O texto de Atos nos apresenta algumas importantes considerações sobre seguir, não temer e anunciar a poderosa mensagem de salvação do nosso Deus. A primeira é que Deus nos liberta e capacita com o seu Espírito Santo para libertarmos outras pessoas. Vemos que os maiores opositores dos apóstolos no anúncio do Evangelho eram os próprios religiosos. Mera semelhança com hoje, né? Imagina. Pessoas que provavelmente já dividiam espaços com eles no templo, mas que agora se sentiam ofendidas, porque no anúncio do nome de Jesus, o nome deles eram ofuscados, né? Os famosinhos, eles estavam tomando conta da mídia, né? Do youtuber da época. Lá, como hoje também acontece, né? O nome de Jesus às vezes ofuscado e nós querendo que o nosso nome apareça. E isso naquela época foi um grande problema. Eles viam nesses acontecimentos a diminuição da influência e do poder que eles detinham. Algo muito triste, né? Infelizmente, a gente encontra essa resistência muito nos grupos religiosos, quando a gente se propõe a fazer aquilo que Cristo nos chama a fazer. Nem todas as pessoas, muitas vezes, veem com bons olhos, por exemplo, as mobilizações de apoio e ajuda a esses grupos de pessoas mais vulneráveis, né? A questão do abandono, a questão da discriminação, das ameaças, pessoas com deficiência, os sem terra, os sem teto, as pessoas desempregadas, aquelas que vivem em favelas, aquelas
crianças e mulheres que sofrem abusos sexuais, violências, os imigrantes, né? Nosso país tem recebido aí tantos imigrantes, pessoas da Venezuela, pessoas do Haiti, e nós somos chamados a receber essas pessoas e a tratá-las da forma como o nosso Deus nos trata. E muitas vezes não somos vistos, né, com bons olhos quando estamos fazendo esse bem. Por quê? Porque nós recebemos a graça e nós queremos passar essa graça a todas as pessoas sem fazer distinção. Muitas vezes as pessoas acham que isso aí é assunto que tem que ser tratado pelo governo. Não, a igreja não pode fazer isso não. Não, pelo contrário. É preciso lembrar que nós, as testemunhas de Jesus, nós temos que viver um testemunho integrador, que vai pegar a fé e vai pegar a palavra do Senhor e trazer para que essas pessoas conheçam a liberdade que nós temos em Cristo. Nós também temos enfrentado perseguições ou qualquer outro tipo de ameaça. E ainda que a gente sofra esses tipos de perseguições ou ameaças, nós temos que crer que Deus vai enviar o anjo dele, aleluia, para nos livrar de todo o mal. Diante da prisão que foi feita, né, aos apóstolos, o que Deus fez? Mandou o anjo dele, que frustrou a intenção contrária, né, ao que eles estavam fazendo. Assim como estes homens não se esconderam após a milagrosa libertação a fim de poupar as suas vidas, nós também não devemos temer as investidas feitas contra nós quando estamos em missão. Se agimos com sinceridade, se nós almejamos a glória do nosso Pai, a glória do nosso Deus, então nós não devemos temer. Por quê? Porque o Senhor Deus nos enviará um anjo para nos proteger. Ele certamente vai frustrar as más intenções daqueles que intentam contra nós. Então, obedecer ao chamado do Senhor nos faz experimentar a libertação, nos faz experimentar o consolo, mas também a responsabilidade de não parar no meio do caminho. Deus, quando Ele nos livra da prisão, Ele não nos manda para casa, né? Quando Ele livrou o grupo lá do apóstolo Pedro da prisão, Ele não mandou eles voltarem e ficarem escondidos, ao contrário, né? Vá e anuncie o evangelho. E é isso que nos serve de lição, isso que nos serve de advertência. Nossa tarefa primordial como igreja de Jesus Cristo aqui na terra é anunciar o evangelho de Jesus, o seu poder, o seu amor e a sua salvação. As perseguições, elas não devem nos parar. São muitas, são várias, mas não devem parar o verdadeiro cristão. Os desejos humanos de autopromoção, de conforto, não podem desvirtuar a nossa visão de alcançar os mais necessitados, os mais vulneráveis. As pessoas hoje querem frequentar igrejas luxuosas, com comodidades, com confortos exagerados, e às vezes se esquecem que o lugar da igreja é junto das pessoas necessitadas, né? O nosso fundamento da igreja metodista fala isso. O nosso John Wesley saía para pregar para as pessoas que estavam nas minas, trabalhando, cansados, né? Ao longo da história, como conclusão, né? Ao longo da história, a igreja vivenciou vários episódios de perseguição, mas também por meio de líderes religiosos que são muitas vezes descomprometidos com a verdadeira fé em Jesus Cristo. E isso atingiu muito o evangelho. Isso nos ajuda, como igreja, a pensar em como que nós devemos agir diante das tribulações. Nos indica que devemos ter cuidado para não nos transformarmos em uma comunidade que, ao invés de acolher aquele necessitado, oprime ao necessitado. Nós temos que ser uma igreja que crê e que anuncia. Uma igreja que age por meio de palavras e de ações. Os bons exemplos, o caráter transformado, são alguns dos modelos, né, que nos levam a glorificar a Cristo. Mas, além disso, é preciso anunciar o evangelho que é libertador e salvador de Jesus Cristo. Quer usando a Bíblia para pregar e ensinar, quer colocando em prática o evangelho
que somos desafiados a fazer. Então eu volto naquela pergunta inicial. O que impede a Igreja Metodista Memorial hoje de anunciar o Evangelho, meu irmão e minha irmã? O que a gente tem que fazer para superar? Bem, nós temos aí devocional diário acontecendo, né? Todos os dias, textos bíblicos para você se enriquecer, se encher do Espírito Santo. Temos dicas, né? Ligue para alguém, pregue a palavra. Quem planta, colhe, né? A pastora está sempre falando nisso. Nós temos as nossas células acontecendo nas nossas casas, a palavra do Senhor sendo trazida para dentro das nossas casas através de irmãos e irmãs corajosos na missão. E nós temos também o desafio Eu Mais Um, esse projeto que foi lançado, né? Então nós somos uma igreja que não está parada diante do momento que nós estamos vivendo de coronavírus. Ao contrário, nós não temos impedimento, nós temos que sair e pregar a verdadeira mensagem do Evangelho. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós estamos na Tua presença, te agradecendo, Pai, por esses momentos de estudo, por esses momentos de aprendizagem daquela que é a Tua palavra. Isso muito nos alegra, Pai. Isso nos deixa, Senhor Deus, com a certeza de que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, está nos instruindo verdadeiramente no caminho que devemos seguir. Que nós tenhamos realmente, Pai, esse caráter transformado para glorificar e exaltar o Teu santo nome na mensagem, Senhor Deus, que nós estamos levando a todas as pessoas. Nós queremos ter, Senhor Deus, esse bom testemunho para, Senhor Deus, que vejam em nós, como viram em Pedro, como viram em Paulo, como viram em grandes mulheres, Senhor Deus, da Bíblia, Débora, Ruth, que vejam em nós, Pai, mulheres, Senhor Deus, e homens do Senhor, discípulos e discípulas do Senhor, que pregam o verdadeiro Evangelho. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graça e paz, amada igreja.